O aplicativo Maestro, que disponibilizo aqui no site, possui um controle de acesso que possibilita configurar para cada usuário do sistema as permissões de leitura e escrita de registros e o bloqueio a certos formulários. O Maestro não foi configurado para restringir o acesso aos clientes cadastrados, ou seja, todos os usuários do sistema têm acesso a todos os clientes cadastrados. Veja, o usuário admin tem acesso aos dois cadastros existentes. Vou trocar para o usuário Avelino e você verá que ele também tem acesso aos dois clientes cadastrados. Veja os dois clientes. A modificação que irei apresentar aqui consistirá em limitar o acesso ao cadastro de cliente por usuário. Desta forma, os usuários não poderão visualizar os clientes um dos outros, exceto o usuário administrador, que será o único a ter acesso a todos os clientes. A primeira alteração a ser feita é acrescentar na tabela de clientes um campo que relacione o cliente com o usuário do sistema. Observe que na tabela de usuários, o campo numérico ID usuário identifica o usuário de forma exclusiva. E é este tipo de campo que irei usar na tabela de cliente para criar a relação. Vamos abrir a tabela cliente. Posso escolher qualquer nome para o campo, mas para facilitar darei o mesmo nome, ID usuário. Deve ser do mesmo tipo, numérico e inteiro longo. Para esses dois clientes cadastrados, vou determinar manualmente a que usuário pertence. Voltando à tabela usuários, observe que 1 identifica o admin, 4 o Avelino e 5 o usuário Marcelo. O cliente.com será do Avelino e o cliente XPTO do Marcelo. Agora vou abrir o Maestro no modo estrutura. Basta segurar a tecla Shift e você entra no modo estrutura. Irei criar uma consulta que será usada como a fonte de registro para o formulário de clientes. Vamos então aqui criar a consulta. Escolho a tabela clientes. Vou selecionar aqui todos os campos de uma vez. Pronto. Agora vou salvar. Dar o nome aqui para Query Cliente. Aqui no módulo mod_login existem duas variáveis públicas configuradas num type. Veja, são elas a variável ID e a variável usuário. Elas servem para armazenar em memória o número de identificação exclusiva e o nome do usuário logado. As variáveis públicas permitem que usemos as informações armazenadas em qualquer parte do código VBA, enquanto o aplicativo estiver aberto.
Essas variáveis são alimentadas após o processo de identificação do usuário no formulário de login, no código do evento ao clicar do botão OK. Essas variáveis receberão os dados do usuário logado e as manterão em memória. Veja aqui, a variável ID e a variável usuário. A partir daqui, podemos usar esses valores em qualquer uma das funções ou procedimentos existentes no Maestro, se preciso for. Mas temos aí um probleminha. O Access não permite que usemos variáveis diretamente em consultas, macros e listas de propriedades. Vou fazer um teste para você observar aqui na consulta. Vou entrar diretamente com o valor da variável no critério. Então, tento utilizar a variável ID e tenho como resultado o não reconhecimento desta variável pelo Access. Podemos contornar esta situação utilizando funções públicas que são lidas por consultas, macros e listas de propriedades. Basta repassar a informação armazenada na variável para a função. É um processo bem simples, você vai entender. Vou criar a função no módulo modLogin. Public. Tem que ser de escopo público para a consulta poder visualizar a função, ok? Então, public function. Vamos dar o nome aqui, FNC ID usuário. ID usuário. Vamos definir aqui o tipo inteiro longo. Agora é só passar para a função o valor da variável ID. Então, FNC ID usuário igual a quem? A variável login.id. Com isso, você passa o valor da variável para a função. Bem simples. Vou agora chamar por esta função lá no campo ID usuário da consulta, no lugar da variável que não foi reconhecida pelo Access. Mas antes, vou alterar manualmente o valor da variável ID através da janela de verificação imediata do VBA. Ctrl G abre a janela de verificação imediata. Para consultar o valor da variável, basta entrar com a interrogação e o nome da variável, login ID. Veja que o valor é 0, ou seja, não há usuário selecionado na variável. Altero o valor da variável para 4, que corresponde ao usuário Avelino. Bom, feito isso, agora vou alterar a consulta introduzindo a função no critério do campo ID usuário, já que a variável não funciona no critério da consulta. Vamos utilizar esta jogadinha de utilizar a função pública. Então, aqui no critério, eu chamo pela função que irá me trazer o valor da variável para o critério. Vamos executar a consulta. O resultado é o cliente.com, que pertence ao usuário Avelino. Novamente vou acionar o Ctrl G para abrir a janela imediata e alterar o valor da variável para 5, que corresponde ao usuário Marcelo. Volto à consulta e mando atualizar.
Está aí, a consulta retornando o cliente do usuário ativo, Marcelo. A próxima modificação é alterar a fonte de registro do formulário cliente para a consulta que acabei de configurar. Vamos primeiro salvar aqui a modificação. E vamos abrir o formulário cliente. Aqui, formulário cliente. Na folha de propriedade. Vamos aqui na fonte de registro, vamos alterar para a consulta salva, query cliente. Com isso, o formulário exibirá os clientes somente do usuário logado, graças a esta consulta origem, que fará o trabalho de filtragem. Vou rodar o aplicativo para você ver o resultado. Entro com o usuário Avelino. E como resultado, tenho somente acesso ao cliente.com. Agora vou trocar para o usuário Marcelo. Veja, agora tenho como resultado acesso somente ao cliente XPTO do Marcelo. E agora, se eu quiser lançar um novo cliente pertencente ao Marcelo, qual é o mecanismo utilizado no formulário que identificará de forma automática o novo cliente pertencente ao Marcelo? Isso é bem simples. Vou retornar para a estrutura do Maestro e abrir o formulário cliente para introduzir este mecanismo de reconhecimento automático. Vamos abrir aqui então o formulário no modo estrutura. Bom, o que temos que fazer no formulário é incorporar o campo ID usuário e utilizar a sua propriedade valor padrão. Vamos aqui então inserir o campo ID usuário. Dá uma ajeitada. Para entrar na lista de propriedades do campo, basta dar 2 cliques sobre o campo. Basta informar nesta propriedade o número correspondente ao usuário que está logado. E onde se encontra esse número? Isso, na função ID usuário, que captura o valor da variável ID. Como o valor aqui será automático sempre que entrar com um novo registro, vou bloquear o campo para não haver a possibilidade de alteração. Então, passo para sim a propriedade bloqueado. Eu poderia ocultar o campo também, mas vou deixá-lo visível para você ver o resultado na prática. Vamos salvar as alterações. Vou rodar o programa. Usuário Avelino. Observe que ao cadastrar um novo cliente, o campo ID usuário automaticamente assumiu o valor do usuário Avelino, que corresponde ao número 4. Vamos confirmar, .com, e agora o segundo cliente do Avelino.
Agora vou registrar um novo cliente para o usuário Marcelo. Cliente do Marcelo. Observe que o campo ID usuário assumiu automaticamente o valor 5, correspondente ao usuário Marcelo. E o usuário admin, hein? Como fica? O admin não tem nenhum cliente cadastrado. Vou cadastrar então um cliente para ele. Observe o número 1 no campo ID usuário. Era de se esperar que o usuário admin não só tivesse acesso aos seus clientes, como também acesso a todos os outros clientes. Agora quero mostrar uma nova configuração na consulta clientes, de modo que o usuário admin possa então visualizar a todos os clientes do cadastro. Voltamos à estrutura do maestro. Vamos abrir aqui a consulta. Vamos ampliar. Imaginei para este caso utilizar a função SEIMED, que permite escolher o critério a ser utilizado em função da análise de uma expressão. Analiso na expressão se o usuário logado é igual a 1, que corresponde ao admin. Se for, uso o critério maior que 0. Ou seja, a consulta retornará com todos os usuários. Se não for igual a 1, ou seja, se não for o admin logado, uso no critério simplesmente a função que me retorna o valor do usuário. Então, se não for usuário admin, SEIMED retornará com a função ID usuário simplesmente. Vou testar. Abro a janela imediata, Ctrl G, carrego o usuário Avelino na variável, que é 4. A expressão analisa 4 é igual a 1, que é falsa. Então, o SEIMED entregará ao critério a função FNC ID usuário. Rodando a consulta. Retornou os clientes do Avelino. Vou alterar a variável para 5, que corresponde ao usuário Marcelo. Atualizo a consulta. Veja os clientes do Marcelo. Agora vou alterar a variável para 1, que corresponde ao usuário admin. Vou atualizar a consulta. Epa, não retornou valor algum. Esse erro causei de propósito para mostrar uma pegadinha apresentada pela consulta no modo gráfico. O SEIMED, após analisar a expressão, deveria entregar ao critério o valor maior que 0. Veja, eu coloco na mão maior que 0 e funciona. Por que será que não funciona com SEIMED? Porque há
um sinal de igual implícito antes da função SEIMED, ficando assim como resultado igual ou maior que zero. Isso acaba acarretando em erro. Para te provar isso, vou retornar com a função SEIMED. Agora vou abrir a consulta no modo SQL. Deve ficar difícil de você enxergar a escrita da consulta aí no seu vídeo, mas acredite, tem aqui um sinal de igual que impede a expressão maior que zero de ser analisada corretamente pela consulta. Então, SEIMED entrega maior que zero aqui, assim, mas tem um igual antes. A jogada então é passar o campo usuário para dentro da função SEIMED. Apagamos tudo isso. Colamos aqui a função SEIMED. Então, onde tem maior que zero, altero para campo ID usuário igual, perdão, maior do que zero. Entenderam? Então, o campo ID usuário agora está dentro da expressão, dentro do SEIMED. Na outra opção de critério, coloco o campo ID usuário. Aqui sim vem o sinal de igual. Igual a função FNC ID usuário. Agora, quando o SEIMED retornar com critério, ele vai retornar também com o sinal. Opa, digitei alguma coisa errada. Vamos ver onde está o erro. Ele me disse que era um colchete a mais. Tá aqui, vou tirar, tirei. Rodando a consulta agora, tem o resultado esperado para o usuário admin. Veja aí, todos os clientes. Tirar esse campo aqui que não está servindo mais para nada. Então, passando para o modo gráfico, observe agora como o Axis montou a estrutura da consulta. Ele botou o SEIMED na lista de campos. Vou testar os outros usuários para comprovar se está tudo certinho. Usuário Avelino, retornando correto. Para o usuário Marcelo, 5. Vamos atualizar a consulta. Ok. Retornando direitinho, Marcelo. Agora para o usuário admin, que é 1. Vamos atualizar. Correto. Retornando todos os clientes. Vamos salvar as alterações. Fechar o maestro, a estrutura aqui do maestro e rodar ele direitinho. Vamos rodá-lo. Usuário admin. Está aí todos os clientes, né, visíveis para o usuário admin. Mais um teste aqui, Avelino. Veja, somente os clientes do Avelino. Ok.
Até aqui você aprendeu como utilizar variáveis numa consulta através de funções de escopo público. Agora irei lhe ensinar a utilizar essas variáveis através da nova coleção chamada TempVars. Você leu aí no meu artigo que é possível criar as variáveis TempVars através de macros e ou do VBA. Vou criar as variáveis através da macro AltExec. É bem simples, seleciono a ação definir variável temporária, dou o nome da variável ID usuário e entro com o valor aqui inicial 0. Vou criar uma outra variável que irá armazenar o nome do usuário. Vou chamá-la de usuário, a variável de usuário. E vou criar aqui uma string de comprimento 0, ou seja, sem nenhum usuário. Salvo as modificações. Agora que tenho as variáveis criadas na inicialização do aplicativo através da macro AltExec, posso utilizá-las no formulário de login para armazenar as informações do usuário logado. Vamos abrir aqui então o formulário login. Aqui tenho as variáveis carregando os dados do usuário para a memória que utilizei na função pública. Mantenho essas variáveis ativas, pois elas são usadas em vários locais do VBA. Carrego aqui as variáveis da coleção TempVar para usarmos na consulta. TempVars ID usuário receberá o número exclusivo do usuário. E TempVars usuário receberá o nome do usuário. Prontinho. Agora tenho os dados do usuário logado nessas variáveis da TempVars à minha disposição, que poderão ser utilizadas direto nas consultas, macros e listas de propriedades. Salvar. Vamos aqui na lista de propriedades do campo ID usuário. Então aqui eu posso substituir a função pela variável TempVars. Então TempVars ID usuário. Lembrando que aqui estou passando o valor exclusivo do usuário logado para o valor padrão do campo. Agora usando direto a coleção TempVars na lista. A próxima alteração será na consulta. Substituirei na CellMed a função fnc_id_usuário pela TempVars. Então, TempVars id usuário. Aqui também, tirando a função fnc_id_usuário por TempVars id exclamação id usuário. Rodando. Opa, um errinho meu aqui, ó. Deixei um colchete para trás. Onde está? Aqui tem um. Tirei. Tudo certinho. Bom, vamos lá. Rodando a consulta de novo. Agora sim. Por que a consulta retornou vazia? Isso, porque eu não tenho ainda um usuário definido na variável TempVars. Executo a macro AltExec, que irá carregar o formulário login.
Então aqui vamos carregar o usuário por aqui. Após o OK, as informações do usuário irão então alimentar as variáveis da coleção temp_vars. Pronto, as variáveis receberam os valores. Rodando a consulta, tenho como resultado os clientes do Avelino. Vamos trocar para o usuário Marcelo. Veja os clientes do Marcelo. Agora o admin. Veja todos os clientes de todos os usuários, conforme o nosso planejamento. Vou abrir a janela imediata e lhe mostrar que as variáveis do temp_vars também são lidas pelo VBA. Aqui, pela janela imediata. Temp_vars id usuário. Retorno nulo. Opa, porque eu errei aqui o nome da variável. Não é id, é id usuário. Pronto, retornou 1, que é o admin. Foi o último que nós entramos lá pelo formulário login. Então, vamos aproveitar aqui e ver a variável usuário. Aqui, admin. Mostrarei agora como criar as variáveis temp_vars pelo VBA e como carregá-las na inicialização do aplicativo. Vou substituir até essa função aqui, que já não tem mais sentido para esse novo teste. Vamos alterar aqui a função. Vamos chamá-la então de fnc inicia variáveis. Inicia variáveis. Temp_vars add, quer dizer, adicionar, né? Aí entramos com o nome da variável, id usuário, seu valor padrão 0. Vamos criar outra, temp_vars add, aqui o variável de nome usuário, string vazia aqui. Pronto, a função está pronta para carregar as variáveis da coleção temp_vars. Agora aqui no AutoExec, vamos fazer uma alteração. Vamos retirar as variáveis criadas pelo AutoExec e vamos chamar pela ação executar código. Aqui então a gente chama pela função inicia variáveis, fnc inicia variáveis. Procure programar desta forma, pois criar as variáveis direto na macro AutoExec dá erro quando carregado o aplicativo com a extensão accdr. Alterações finalizadas, vamos ao teste final. Usuário admin. Veja, todos os clientes sendo visualizados para o usuário admin conforme o nosso projeto. Vou lançar um novo cliente aqui para o admin. Observe o valor padrão igual a 1 no campo id usuário. Isso é para lhe mostrar o temp_vars atuando na lista de propriedades do campo id usuário. Agora, e se o usuário for excluído? Como ficam os clientes relacionados a ele? E se o administrador precisar transferir um determinado cliente de um usuário para outro? Como exercício, tente solucionar estas questões, ok? E sucesso para você!